1 Coríntios 6, versículo 19. E essa carta, Paulo diz o seguinte, no versículo 19, capítulo 6, não precisam abrir, é muito direto o texto. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Fostes comprado por bom preço. Vou repetir, fostes comprado por bom preço. Qual é esse preço? Nós podemos fazer um link e ir diretamente para um outro versículo conhecido por todos os irmãos, por todos aqueles que são cristãos, João 3,16. Porque Deus amou, vamos repetir? O mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um preço incomensurável, impagável. O preço da salvação. Não sabeis vós que o vosso corpo, não sou de vós, não é de você, não é seu, mas é de Deus que habita em vós através do Espírito Santo de Deus? Você entende, meu irmão, a responsabilidade que esse versículo imputa sobre a sua vida? A responsabilidade que há sobre o seu corpo? Você entende isso? Mas há uma tendência natural nossa, e isso é que me preocupa muito. Há uma preocupação, uma coisa que o meu coração se incomoda, é que no meio chamado cristão, parece que há um desapego a esse mandamento. Nós temos, queridos, estatísticas terríveis. Eu não tenho do Brasil ainda, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o povo evangélico, 68% das mulheres estão usando fluoxetina. 68% das mulheres usando fluoxetina por depressão. Aliás, os homens nos Estados Unidos, há um infarto agudo do miocárdio a cada 45 segundos. Isso dentro do contexto chamado evangélico. Irmãos, alguma coisa está errada. Se somos luz do mundo e sal da terra, há alguma coisa errada. Quero fazer um parênteses aqui sobre essa questão da mulher tomar fluoxetina. Me veio à cabeça, eu quero dizer para os irmãos, por exemplo, você mulher. Eu vou fazer o seguinte aqui, antes de explicar, eu quero que os homens levantem, vamos dar uma salva de palmas para as mulheres. Por favor, homens, levantem e uma salva de palmas para as mulheres. Uma salva de palmas. Parabéns. Tá bom. Não vamos exagerar. Por quê? Vocês, mulheres, em nome de Jesus, agora eu clamo em nome de Jesus. Vamos deixar os sofistas de lado, o relativismo, e vamos a uma verdade absoluta. Se você mulher, sofre de uma forma que eu vou dizer, eu tenho 2 filhas, minha esposa, e eu falo, meu Deus, a diferença que é, a mulher, ela já sofre o estigma de ser mulher, queira você ou não, ache você que nós estamos vivendo uma época, não, há um preconceito. Quando o homem tem muitas filhas, que ele fica esperando, ele fica, não vou operar, não vou fazer, por quê? Ele quer ter o quê? Um homem. A mulher tem o estigma da sua primeira menstruação, do primeiro sutiã, a sua primeira relação, ela é estigmatizada. Quando ela vai fazer uma ficha numa empresa, ela tem que provar que ela é mais ou que ela pode tanto quanto o homem. A mulher tem a menstruação, cada 28 dias ela sangra, cada 28 dias, um ciclo hormonal de 28 dias que faz a mulher perto de menstruar. Desculpem as mulheres, vocês ficam muito chatas, mas é natural, eu entendo isso. Depois ela tem os filhos, ela carrega 9 meses, um filho. Depois ela muda fisiologicamente, completamente, morfologicamente, suas formas mudam, ela se torna exclusivamente mãe, liberando um hormônio chamado ocitocina, e tira dela a testosterona, então faz dela a mulher mãe e tira a esposa sensual. Aí ela tem que lidar com uma criança chorando, amamentando, e um homem erotizado. Imagine a situação, acordando de madrugada,
olhos exclusivos no filho. Aí ela tem as consequências da amamentação, alterações hormonais, a preocupação. Alguém já viu algum homem acordar com choro de criança na madrugada? Não, você fica lá, e baba, e a mulher levanta, e ela dá mamar, e ela faz. Ela tem que lidar com isso. Depois o crescimento da criança. Aí a mulher tem que educar essa criança, ela tem que lidar entre a racionalidade absoluta do pai, isso aconteceu de manhã, hoje em casa no café da manhã, confesso aos irmãos, a racionalidade do pai e a emoção de um filho adolescente, a mãe que faz esse meio. Aí ela muitas vezes tem que trabalhar fora e ajudar em casa. Por mais que você tenha uma secretária que te ajude, quando o homem chega, ele quer tudo, mas vai nas costas de quem? É da mulher. A roupa passada, a casa arrumada, a comidinha quente. Por mais que ela não faça, tem uma secretária, mas ela que controla tudo isso. Depois a mulher tem a pausa, a menopausa. O homem continua fortão com a sua testosterona lá em cima. Pode ser pai com 80 anos. E a mulher tem a pausa. Queridos, aí, mulher, recai sobre você os valores do mundo. Os valores do mundo que o mundo espera de você. Fora tudo isso, você tem agora que fazer chapinha. Você não pode envelhecer, é um crime envelhecer. Você não pode ter ruga, você não pode ter celulite. Você tem que estar linda e maravilhosa e sempre. Você não pode, é crime você envelhecer. Você tem que ir na podóloga, você tem que ir na esteticista, você tem que ir na massagista, você tem que ir na academia, e o bumbum tem que estar durinho como nunca teve antes. Você não vai aguentar. É muito estresse sobre a tua vida. Você não vai aguentar. E se você for por esse valor relativo que o mundo espera de você, aí você tem que pôr silicone, você tem que pôr bumbum, você tem que esticar a pele, você tem que fazer. Você não aguenta, mulher. Isso não aguenta, isso não provém de Deus. Você vai ter que tomar fluoxetina mesmo. Você vai ter que procurar um psiquiatra. Você vai ter. O que a torna bonito é a fé absoluta, é a verdade absoluta da palavra de Deus, que te faz mãe, que te faz esposa, companheira, cúmplice. A despeito dos cabelos brancos, a despeito se você está um pouquinho gordinho ou não. Os olhos com que enxergam você só devem ser pelos olhos da fé do seu marido, pelos olhos do amor de Deus. Isso é verdade absoluta. Queridos, eu trabalho há 25 anos com a academia. São 25 anos. E eu vou amadurecendo cada vez mais. Cada vez mais eu vou vendo a reação das pessoas, observando as pessoas, e o que as levam a fazer exercício, o que as levam a cuidar de si mesmo. É triste. É muito triste. Aí nós vamos para Romanos. Não precisa abrir, eu já deixei marcadinho aqui, eu vou ler para os irmãos. Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos 12, 1. Paulo escreve aos romanos. Paulo nunca esteve em Roma. Nunca esteve em Roma, o apóstolo Paulo. Só no final, quando ele foi lá morto. Mas Paulo escreve de outro lugar a igreja, as pessoas convertidas ao cristianismo em Roma. E havia uma luta muito grande entre os judeus convertidos, que achavam que a lei, se devia fazer aquilo, e os gentios, que somos nós, recém-convertidos ao cristianismo, que achavam que podia tudo em nome da graça. Bom, Deus perdoa os meus pecados, tudo que eu faço, vamos chutar o pau da barraca. E havia um conflito. Então Paulo vem dizendo a eles nesse versículo aqui, a carta inclusive é chamada de pedra angular teológica da fé cristã, a carta aos Romanos. E Paulo então vem com esse versículo que eu acho lindo, que agora sim começamos a discorrer sobre o assunto saúde. Capítulo 12, versículo 1, Paulo diz o seguinte, o título é Sacrifício Vivo. Portanto, rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus, preste bem atenção nas entrelinhas, preste atenção nessas palavras. Portanto, rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus. Então eu clamo hoje aos irmãos que usemos pelo menos a racionalidade. Eu queria, primeiro, me ater aos 3 pontos desse versículo. 3 pontos vamos discorrer: sacrifício vivo, racional e não vos conformeis. Vou repetir: sacrifício vivo, racional e não vos conformeis. A palavra sacrifício vivo significa Deus quer que você viva por Ele e não morra por Ele. Deus quer, nessa palavra, nessa frase, sacrifício vivo, que você viva por Ele e não que você morra por Ele. A palavra sacrifício está ligada a altruísmo, a sacrifício, a dar de si para o outrem, para o outro, para o próximo. Perceba, queridos, que nós temos essa dificuldade. Quando eu pergunto para as pessoas que vão à academia: por que você faz atividade física? Por que você faz exercício? Porque eu quero ficar bem, porque eu quero estar com saúde, porque eu preciso emagrecer, porque minha pressão precisa baixar, porque... Vocês percebam que nessa resposta há um entendimento muito claro. O que ela faz é para quem? Para ela, para si próprio. A palavra isso é sacrifício? Não. Eu gosto muito do povo judeu, queridos. Eu tenho uma admiração pelo povo judeu, pela sua fé milenária. Eu tenho assim uma admiração por aquela nação, como eles lidam com os problemas, como eles enraizaram inclusive a fé dentro do contexto político, social. Eu acho muito bonito. E todo jovem judeu, quando ele chega mais ou menos aos 16, 17 anos, ele tem uma festa chamada Bar Mitzvah, que é a apresentação dele para o mundo adulto. E aí um rabino chega para ele e diz o seguinte, nessa formação: você vai lidar com 3 pessoas bem distintas ao longo da sua vida, e você vai aprender que você vai ter que escolher entre ser uma delas. E quais são esses 3 tipos de pessoa? Você tem a mesquinha, a egoísta e a altruísta. Vamos repetir juntos para guardar? Quem fala, guarda. Mesquinho, egoísta e altruísta. A diferença entre eles. E aí o judeu explica, o rabino: o mesquinho, o que é teu é meu, e o que é meu é meu. Esse é o mesquinho. O que é meu é meu, o que é teu também é meu. O egoísta, que muitos de nós falamos isso constantemente na nossa vida secular: o que é teu, o que é meu. E a gente fala isso com orgulho tremendo, né? O que é teu, e o que é meu. Jesus foi assim? Não, aí vem o altruísta: o que é teu, o que é meu, toma, também é teu. Isso é amor. Isso é o amor. Fazer exercício não é uma questão de você querer estar bem ou não, de você querer emagrecer, não. Ela transcende, ela vai a um estágio muito maior do que você pode imaginar. Cuidar da saúde, queridos, não é uma questão simples, tão simplória como simplesmente ter a cinturinha mais fina, evitar o diabetes ou não, porque você tem uma missão aqui. E o corpo ao qual Deus lhe deu é um veículo para isso. Ele não é um fim em si mesmo, mas ele é um meio primordial ao qual Deus tem prioridade e Ele quer usar. Me desculpem, mas eu peço imensas desculpas para vocês, para os irmãos, se eu estiver ofendendo aqui, mas eu não me conformo com a ideia de, por exemplo, o crente começar a achar que pode relaxar e levar isso na brincadeira, não trazer para o âmbito da fé. Eu não entendo isso, eu não consigo. Se ele não consegue trazer para o âmbito da fé aquilo que é palpável, aquilo que ele está vendo, o que dirá aquilo que ele não vê? O que dirá aquilo que ele não vê? Nós somos muito emocionais, queridos, muito emocionais. Nós louvamos, nós levantamos o braço, nós choramos, nós abraçamos, mas quando se trata de princípios elementares, daquilo que Deus espera de você, nós somos bem displicentes.
bem displicentes. Fazer exercício, queridos, não é uma questão de escolha, eu quero, não gosto. Se você ama a Deus, isso é um mandamento. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Meu Deus, se isso não te toca, o que tocará? Eu quero abrir o espaço. Eu já contei esse testemunho a primeira vez que eu vim aqui, vou contar novamente para os irmãos, né? Não quero apelar para a emoção, não é nada disso, mas eu quero deixar bem claro para os irmãos o quanto vocês homens, por exemplo, que são pais, e eu trago isso comigo hoje, isso para mim é alicerçado, é o motivo inclusive eu acho de estar aqui, porque é uma coisa que tocou muito a minha vida. Meu pai, queridos, seu Joel da Costa Leite, homem duro, semi-analfabeto, aos 19 anos não tinha um dente na boca, não conhecia o que era amor altruísta. O amor que ensinou ele foi o amor da vida, como creio que eu estou vendo muitos homens com cabelo branco aqui, deve ter acontecido o mesmo com vocês ou com o pai de vocês. Sozinho, sem pai, sem mãe, na cidade de São Paulo, a vida lhe ensinou o que é o amor. A vida foi ensinar a ele o que realmente era o amor. E ele, infelizmente, conheceu o chamado amor antropocêntrico. Esse homem, então, veio na vida numa labuta, numa luta, sempre foi muito duro. Eu sou fruto de um segundo relacionamento do meu pai, inclusive, como eu posso dizer assim, extraconjugal. Meu pai larga da primeira mulher e aí assume a minha mãe, e a vida daí para frente vira, vamos dizer assim, uma bagunça. Mas meu pai é um homem duro. Eu estava contando ontem até para o Yuri aqui, aos 14 anos de idade, eu vi os meus vizinhos, eu vi os pais beijando os filhos, e os filhos beijando o pai. Meu pai era viajante, representante comercial, ele saía de casa segunda-feira e chegava à sexta-feira, sempre após o almoço. E eu caí na besteira de falar, vou dar um beijo no meu pai, aos 14 eu vejo todo mundo beijando, eu vou dar um beijo no meu pai. Meu pai chega, eu fui lá pegar a mala, ele abaixou, peguei, dei um beijo nele, ele pegou pelo meu cabelo assim, à frente aqui assim, olhou para mim assim, eu com a mala assim, ele olhou assim, desculpe o nome, Deus me perdoe, mas ele disse assim, quem beija homem é viado. Toma noção. Aprume-se, moleque. Eu quero criar um homem. Que não me magoou, queridos. Um pai presente no sentido financeiro. Não posso reclamar, meu pai me deu bons estudos, boas escolas. Meu pai foi uma pessoa presente no âmbito financeiro, mas muito duro. Muito duro. Não havia toque, não havia... por exemplo, eu gostava muito de esporte já naquela época, não havia, vou lá ver você, meu filho, como a gente vê hoje, pais acompanhando, não havia nada disso. Era muito duro. Mas aos 19 anos, aí meu pai separa da minha mãe, uma confusão danada, queridos, meu pai vai morar sozinho, aos 19 anos, e eu tinha um pouco de, comecei a pegar, sabe como diz, o adolescente, que é um problema, emoções à flor da pele, hormônios, e eu, o meu pai, aquela coisa bem mecânica, dinheiro precisava, ele pagava e não havia relacionamento, mas a 19 anos de idade, numa igreja chamada Nova Jerusalém, em Londrina, no Paraná, eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus e vi e passei a entender justamente nesse versículo como é que um Deus poderia me amar daquela forma, um amor que excede inclusive o nosso entendimento. Aquilo me tocou muito. E aí eu passei a entender o que era o meu pai. Amor incondicional. Amor do qual eu precisava participar de forma ativa. E aqui em Romanos, se você ler o capítulo inteiro, o apóstolo Paulo diz que o amor, aquilo que Deus espera de você, o verdadeiro cristão não é ser judeu ou ser gentil, ou ser... Um verdadeiro cristão deve ser a expressão da sua vida, aquilo que você acredita, ser expresso pela tua vida. Você é coparticipante direto daquilo que Deus espera de você. E aí, queridos, meu pai separado, um cara muito frio, eu já estava, aí eu com 20 anos, 19 anos, eu vim para Prudente, fazer um vestibular, e meu pai morreu dia 18 de janeiro, no dia do meu aniversário de 1987, meu pai faleceu.
Mas o que antecede o falecimento é que, um ano antes, meu pai chega em casa, ele não conversava com a minha mãe, ele não conversava, não falava com a minha mãe. Meu pai vai no dia de Natal, eu sentado no sofá da minha casa, meu pai chega e joga uma caneta, uma caixa de caneta Parker, não sei se os irmãos lembram dessa caneta, uma lapiseira e uma, jogou assim, ó, presente de Natal para você, e vira e foi embora. Aí ele saindo no portão, eu sinto aquele tocado. Eu não sou uma pessoa muito assim, de Espírito Santo e tal, impõe a mão, mas aquilo eu senti o Espírito Santo de Deus clamar no meu coração. Vai lá e dá um abraço no seu pai. Dá aquele beijo que estava engasgado aos 14 anos. Vai lá e dá aquele beijo, aquele abraço que estava engasgado. Eu levantei de calção, né? Vocês olham para o meu filho, vocês vão ver que era eu com 17, 18 anos, barba de dama assim, ó, essa barba de adolescente assim. E eu sem camisa. Aí o meu pai saiu no portão, eu falei, peraí, pai, espera aí. Ele olhou para trás, o que foi? Vem cá. O que foi? Vem cá, pai. Eu já estava fortão, já não tinha, ele não ia pegar mais no meu cabelo. Ele veio caminhando, eu falei, levanta o braço, pai. Ele levantou o braço, ficou meio assim, olhando para ele, falou, que tem alguma coisa. A hora que ele levantou o braço, queridos, peguei aquele velho baixinho, gordinho, pá! Grudei, puxei, ele não deixei, ele ficou com a mão presa, ele não sabia o que fazer. Aí eu passei minha barba na dele. Beijei ele, tentou dar 2, 3 escapulidas, eu falei assim, meu velho, eu te amo demais, como eu te amo. Mas não era um amor que brotava de mim, porque eu tinha mágoas, rancor, mas um amor que excede todo entendimento, que leva você a agir, independente daquilo que você pensa, daquilo que você quer, mas o amor de Deus. Ele levantou o braço, me abraçou, falou, eu também te amo muito, meu filho, eu te amo muito, muito, muito. E aí virou uma melação, e ele me beijava, ele me abraçava, ele me fazia, não sabia o que fazer comigo. E quem visse aquilo realmente parecia um casal de homossexual, ao qual ele tanto falou com 14 anos de idade. No entanto, queridos, um homem que era tão duro, agora andava comigo na cidade de Londrina, abraçado, com braço no braço. Um homem que me beijava todos os dias. Mas aí aconteceu uma coisa interessante, triste, mas interessante. Hoje eu falando para os irmãos, falando para cada um de vocês, cuide da sua saúde. Meu pai era fumante, não praticava exercício, eu muito menos sabia expor para ele aquilo que estou expondo para vocês aqui, não sabia. E meu pai, após um ano certinho, dia 18 de janeiro de 1987, dia do meu aniversário, pela manhã, meu pai amanhece com infarto agudo do miocárdio. E às vezes eu me questiono, pergunto, se meu pai estivesse vivo, se eu pudesse falar para eles o que eu estou falando para vocês hoje aqui, se eu pudesse, se eu tivesse aquela oportunidade, meu pai teria visto meus filhos nascerem. Meu pai poderia ter acompanhado, não digo que minha carreira é uma carreira de sucesso, mas da onde eu vim, para mim é um muito sucesso, para mim é uma delícia estar onde eu estou, adoro fazer o que faço, adoro estar aqui com os irmãos, poder fazer isso, e como eu queria que ele estivesse aqui. Creio que como seria diferente se meu pai estivesse presente. Como eu gostaria, como eu clamaria a Deus que ele estivesse sentado junto com vocês aqui hoje, ouvindo isso, se tivesse uma oportunidade de ele saber que o corpo dele era templo do Espírito Santo, e que ele poderia cuidar, e que ele desfrutaria disso também. Portanto, queridos, cuidar da sua saúde não é uma questão de eu acho, eu gosto, eu não quero. Disciplina. Quando disseram para Jesus, quando Jesus falou assim, Senhor, se possível, o que ele disse? Afasta disso. Se Jesus disse isso, meu irmão, se Jesus disse isso, o que dirá você? A palavra disciplina não está atrelada àquilo que você gosta de fazer. Eu amo pizza, adoro pizza. Eu como uma pizza sozinho, por incrível que pareça. E da gigante, de 12 pedaços, não é de 8 não, 8 para mim é aperitivo. Eu não preciso de disciplina para comer a pizza, porque é muito gostoso. Eu não preciso de disciplina para comer bis, que eu gosto demais. Eu preciso de disciplina para não comê-lo. A palavra disciplina está atrelada àquilo que você não gosta de fazer. Justamente aquilo que você não gosta de fazer. Eu não quero perguntar aqui se você gosta de fazer exercício, eu não estou perguntando. Eu estou dizendo a você, meu irmão, você precisa de disciplina para isso. Perceba que nós trazemos muitas vezes para a dimensão da fé.
Eu não gosto de tal igreja. Eu não faço isso. Eu não gosto daquilo. E pula de igreja para igreja, e vai para igreja, e vai ouvir não sei o quê, e vai não sei o quê, e vai não sei o quê, e vai, porque ele quer que tudo concentre naquilo que ele gosta de fazer. Jesus disse: se você amar o teu irmão que está do teu lado, aquele que você gosta, que vantagem há nisso? Até os pecadores fazem isso. Até os pecadores o fazem. Queridos, você está ouvindo uma história, um testemunho, aprenda com ela. Volto de novo nos judeus. Volto de novo na festa de Mar Mitzvah. Eles dizem o seguinte: na vida também, você vai lidar com 3 tipos de pessoas. Com 3 tipos de pessoas. Você vai lidar com o ignorante, o inteligente e o sábio. Vou repetir. Com o ignorante, o inteligente e o sábio. O ignorante, aquele que erra e não aprende com o seu erro. Vocês devem conhecer gente assim. Não faz isso. Não, agora eu não vou fazer. Não dá 10 minutos, ele está lá no mesmo erro. O inteligente, aquele que erra e aprende com o seu próprio erro. Errei. E você tem o sábio, que aprende com o erro dos outros. Oxalá essa palestra hoje possa fazer de você um sábio e aprender com o erro dos outros. Você possa olhar, perceber que não, peraí, exemplos não faltam. Você sabe, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, há uma linha muito tênue entre a nossa fé e as nossas emoções, a flor da pele. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, a gente chama isso de hermenêutica, ela não se contradiz em nenhum ponto, ela é perfeita. E ela está fora do tempo. Nós estamos dentro do tempo, da bolha do tempo. A palavra de Deus é eterna, ela está fora da bolha do tempo. Por isso ela sabe a verdade absoluta. Não é só na área do exercício. Você tem a tendência sempre a achar um problema fora de você. Sempre fora de você. Nós estamos passando por crise financeira. E essa crise financeira, ela vem por conta de descuidos, de descaso da própria vida de muitos crentes. O pastor deve lidar com isso constantemente. Pessoas que dizem: pastor, o diabo se levantou contra mim. Por quê? Porque eu estou devendo, não sei o quê, papapá. Mas, meu Deus, em Lucas capítulo 14, Jesus dizendo isso. Jesus diz isso. Quem é o homem que, antes de edificar uma torre, não senta primeiro para fazer os cálculos para ver se tem como terminá-la? Que lançando os alicerces, não terminando, não venham dizer: ó homem nécio, começou e não terminou. Jesus usou aqui a fé, a emoção, ou usou a razão? Foi racional. A responsabilidade que você tem de usar, a capacidade sua de ajustar valores. Por favor, vamos tomar uma atitude. Você sabia que aquilo que você faz hoje, queridos, aqui, no mundo secular de hoje, atividade física mínima que você faz, vamos supor que você caminha 1 hora por dia. Eu caminho 1 hora por dia, já faço atividade. Não, você não faz, você simplesmente complementa aquilo que você deixa de fazer ao longo da vida. Vocês sabiam que o nosso século 20 e século 21, nós gastamos hoje 350 a 400 quilocalorias a menos que gastávamos lá no século 19? Só nos afazeres do dia a dia? Quero fazer uma pergunta aqui: quem aqui desce do carro para abrir portão de garagem? Quem aqui disca telefone hoje? Quem faz isso? Levanta a mão para mim, por favor. Quem aqui, são poucos, hoje faz assim com o vidro do carro? Quantos? Quantos hoje, por exemplo, vão buscar a pizza lá na coisa, ou ele pega o celular e liga? Esse momento tecnológico, high-tech que veio, queridos, veio tirar de você a premissa básica de que se movimentar é essencial para a vida. Essas atividades consumiam do ser humano de 300 a 400 quilocalorias por dia. Hoje ela consome, hoje você vai caminhar, você não completa nem isso, aquilo que você deixou de fazer. E aí você começa a ter patologias, chamado crônico
degenerativas. O que é crônico? Todos os dias a mesma coisa, sucessivamente, por muito e muito, muito tempo. Vai degenerando. Aí vai aumentando a glicemia, aí vai aumentando. Aí você vai descuidando. Porque você não racionaliza. Você não pensa sobre, porque você não quer pensar sobre isso. Aí começa o colesterol lá em cima, aí começa a vir problemas, aí a artéria começa a entupir, aí a diabetes começa a aparecer, aí começa já, e aí vai, e aí começa a dor, aí começa a hernia de disco, aí começa isso, aí começa a artrose. O que você faz? Aí você espiritualiza. Aí você é um homem de fé. Aí você é homem de fé, aí você se levanta, vamos fazer uma campanha de oração, vamos lá em casa, pastor, estudo bíblico, que o diabo se levantou contra mim, estou cheio de colesterol, cheio de saúde. Entendeu? Não se choquem com aquilo que eu vou dizer agora, por favor. Não vão se chocar? Não vão ficar com raiva de mim aquilo que eu vou falar agora? Levanta a mão e diga que você não vai ficar. Não vai ficar? Queridos, se Deus te ajudar, você comeu bistequinha de porco, linguiça, você, a vida inteira, e aí você está pré-diabético ou diabético e está próximo a ter um infarto, se Deus tirar essa placa de gordura daí, se Deus fazer voltar tudo normal, eu não sirvo mais evangelho. Deus não é um Deus verdadeiro. Deus não age na mentira. Deus não faz isso. Aliás, eu conheço homens de Deus, homens verdadeiros de Deus. Se Deus fizer isso, eu sou o primeiro, para mim não serve. Você tem que participar do processo. Se você deu cheque sem fundo, se você comprou coisa para a prestação que você não podia, não faça isso. Não venha aqui pedir para o pastor fazer a campanha de oração dos 7 dias, dos 318 pastores, para você poder pagar suas contas. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer. Eu conheço homens muito bons. Eu conheço um cara chamado Paulo, que está o nome dele aqui. Esse cara foi um cara top, hein? A vida dele foi mar de almirante, céu de brigadeiro? Hã? Por isso, nós vamos definir hoje aqui. Para fazer exercício, você precisa de fé e não de fideísmo. Repita. Eu preciso de e não de fide. Vamos definir o que é um e o outro? Fideísmo, fé irracional, que Paulo fala aqui. Vamos parar com esse fideísmo e vamos partir para a fé? Fideísmo, crer por crer. É místico, exatamente, místico. Eu mesmo tenho muita dificuldade, queridos. Eu sou batista, e sabe como que batista é, né? Chamam até nós de batistossauro. Batistossauro, muito. E somos mesmo. Nós assim o somos. Mas, queridos, eu quero dizer para você o seguinte: fideísmo é fé sem premissa. Fé sem premissa. Fé por fé. Ah, falaram isso. Não. Eu quero aqui. Para mim tem que ser aqui. Por exemplo, você quer um exemplo de fideísmo? Que a gente engole assim avidamente, lembrando aqui, acho até engraçado. Quando você quer pregar, qualquer pastor, qualquer pessoa quer pregar sobre a mulher bruxa, a esposa malvada, você usa quem? Mulher de Jó. Você usa mulher de Jó. O que você fala? O que mulher de Jó no capítulo 2 de Jó diz o seguinte? Jó sofrendo, Jó raspando ferida com telha, e aquele homem sofrendo, e a mulher conhecia ele, a mulher sabia quem era Jó, que ele era um homem justo e íntegro. E ela diz assim: segues ainda o teu Deus? Maldiçoa esse teu Deus e morre. Pronto. Que mulher bruxa, que coisa terrível. Aí você vai pregar, não seja mulher de Jó, seja companheira do seu marido, você tem que ser, não pode ser assim, porque tá. É assim, queridos. Um texto fora do contexto gera vamos repetir? Um texto gera quando
quando você vai lá no capítulo 19 de Jó, Jó diz o seguinte: porque o meu hálito é ruim a minha mulher. Olha, hálito, quem sente o cheiro do hálito? Quem está longe ou quem está perto? Quem está do lado dele? Aí Deus vem abençoando a vida de Jó, tudo que ele perdeu, com filhos, com dinheiro, dando tudo dobro para ele. Com quem? Com outra mulher? Com a mesma mulher. Essa mulher foi uma bênção. Quiçá minha mulher fosse a mulher de Jó, companheira, íntima, e entendesse o propósito de que ali dois só em uma carne. Ela sentia o que ele sentia. A pergunta é: você, mulher, esposa, com certeza faria a mesma coisa, e não seria uma bruxa. A pessoa, você vendo seu marido, sabendo que ele é justo, um homem justo, sofrendo, ela é uma bruxa ou ela é uma esposa? Ela é uma bruxa ou ela é carne em um só com Jó? Aliança. Aliança. Isso é fideísmo. Fideísmo. Pega o texto lá de Gálatas 4. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Maravilhoso, não é? Aí eu me sinto o cara. Ó Deus, agora eu quero uma BMW 315i e tal, com 180 cavalos de potência, porque tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, traz saúde para os meus filhos. Senhor, traz bênção para mim, a coisa que meu condomínio seja pago no dia certinho, bonitinho, que o meu cartão de crédito de R$5.000 que eu fui para Miami seja pago, em nome de Jesus. Isso é? Será que isso é correto, queridos? Fé, oração de Jesus. Senhor, seja feita. Na oração inteirinha, você vê Jesus, o Pai Nosso, Jesus não pediu nada para ele. Nada para ele. Senhor, seja feita a tua vontade. Tudo posso naquele que me fortalece. Alguém leu os versículos antes? Sei passar fome, sei ser humilhado, sei ser exaltado, sei passar por toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é fé. Há uma diferença gritante entre fé e fideísmo. Fideísmo é você crer que Deus vai curar da tua hiperglicemia, do teu aumento de colesterol, da tua artéria entupida, da tua diabetes, da tua obesidade. Isso é fideísmo. Isso é fé cega. Isso é dar um tiro no escuro. Você deve ser coparticipante desse processo. Amém? Muito cuidado, queridos. Muito cuidado. Não fiquem bravos comigo, mas nós somos pais de família. Eu tenho filhos para criar. Eu quero ver os filhos dele. Eu quero carregar os filhos dele. Que Deus dê a mim e a minha esposa esse tremendo presente, que é a capacidade de entender que eu tenho que construir, que as minhas escolhas de hoje têm pertinência no dia de amanhã, que eu possa carregar os filhos dele, que eu possa contar as mesmas histórias que eu estou contando para você aqui, para os meus netos, que eu possa fazer diferença na vida dele, que eu possa fazer a diferença na vida dos meus netos. E para isso eu preciso de quem? Dessa máquina aqui, chamada corpo. Por isso, sim, é pecado. A vaidade, queridos, tem tomado conta das pessoas. Eu vejo mulheres preocupadas, é blog, é come isso, come aquilo, não rela a boca nem num chocolatinho, porque tem que emagrecer. Para, é muito simples. Você já viu pedreiro gordo? Você já viu carteiro obeso? Você viu um carteiro obeso? Algum carteiro com estente no coração, tomando remédio para pressão? No entanto, nós seguimos blogs, compramos não sei o que, erva, chia, compramos aquilo, e a gente sempre vai começar na segunda-feira.
sempre vai começar na segunda-feira. Amém? Entenderam, queridos? Eu queria pôr esse pano de fundo aqui, porque eu quero que sim, melhor é você ser persuadido do que você ser manipulado. Vou repetir, melhor é você ser do que manipulado. Manipulado. Eu quero agora que vocês entendam que também existe um inimigo chamado fisiológico, não vão atribuir isso ao diabo, não. Agora você vai entender o porquê você não consegue. Não estou chamando você de preguiçoso nem nada, porque é um recurso fisiológico que o nosso corpo usa. Preste bem atenção no que eu vou explicar, isso serve para tudo na vida. Preste bem atenção agora. Nós vamos sair um pouquinho da Bíblia e do contexto espiritual. Já está embasado? Já entenderam isso? Tranquilo? Vamos partir para a parte fisiológica. Por que você não faz? Por que eu não consigo, Paulo? Eu começo na segunda-feira, por que você não consegue? Veja bem, o nosso cérebro, ele tem mais ou menos, aproximadamente, 100 bilhões de células chamadas neurônios. De 90 a 100 bilhões de células no nosso sistema nervoso central. Aqui, ó. Esses 100 bilhões de células fazem mais ou menos, cada neurônio faz aproximadamente de 1.500 a 15.000 conexões. Ou seja, nós temos aproximadamente aqui de 100 a 150 trilhões de conexões, um neurônio ligado no outro, processando informação. Se você fosse ciente, consciente de todas as conexões, você teria convulsão, que morreria assim, de tanta... É incapaz, nós não temos capacidade de ter ciência de todas as conexões, de todas as informações que são processadas no seu cérebro. Portanto, o corpo, ele utiliza um recurso chamado associação. Preste bem atenção nisso, associação. O corpo, ele tenta tornar a vida menos complexa. Ele tenta facilitar as coisas para você. Que na verdade é um recurso ao mesmo tempo bom e ao mesmo tempo ruim. Porque ele tenta simplificar a vida. Seu cérebro, simplificar a vida. Eu gosto daquela pessoa, desse aqui eu não gosto. Eu gosto de banana, mas eu não gosto de maçã. É sempre assim. Ele divide o cérebro, você vai dividir tudo em duas categorias. O que gosto e o que não gosto. Aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Tá certo? Por exemplo, tem várias pessoas que eu olhava assim e falava, não me desceu esse indivíduo. Pronto, eu já colocava ele na caixinha do não gosto. Aí, graças ao bom Deus, Deus é perfeito, Ele criou você perfeito, existe aqui um negócio chamado córtex pré-frontal, que é um inibidor disso. Ele já faz você raciocinar, você pensar sobre a vida, você refletir sobre ela, só que isso gasta energia. Isso requer de você energia. Não sei se vocês sabem, o sistema nervoso central é um dos maiores consumidores de glicose. Quando a pessoa está com coma alcoólico, por exemplo, bebe muito, quem produz a glicose é o fígado. O que você dá para ele acordar do coma alcoólico? O que você aplica nele? Glicose. Porque o cérebro é um recurso, vamos fazer esse cara dormir, porque se ele continuar bebendo, não vai ter glicose, vão morrer. Chamado coma alcoólico. Então o cérebro é um grande consumidor de glicose. Quando você usa o córtex pré-frontal, mas espera aí, eu não gosto dele, mas deixa eu ver, deixa eu tentar analisar a vida dele. Ele é um bom pai. Será que não sou eu? Será que não é a minha forma de ver? Será que não são as minhas experiências, a minha forma, o meu caráter que fez eu... Você está usando quem? Córtex pré-frontal. Como Paulo diz, a sua fé seja uma fé, pense sobre ela. Pense. É verdade. Desculpa, eu tinha uma coisa com você. Desculpa, me desculpa. Vamos ver como os irmãos, vamos. Isso gasta energia, isso demanda energia. Então, ao mesmo tempo que o cérebro quer economizar energia, o máximo possível, o que é mais gostoso? Ficar no sofá ou sair para caminhar? O seu corpo, a tendência natural do seu corpo é essa, chamada entropia, gastar menos energia possível. Entendem isso? Então o corpo vai fazer esse recurso. Por exemplo,
Associação. Se eu fizer com você a associação aqui, eu falar para você assim, ó, paçoquinha, chiclete, pirulito, chocolate e brigadeiro. Falei 5 palavras para você. Olha como o cérebro é. Passa um tempo, eu falo assim, eu falei a palavra doce, você vai ficar, palavra doce? Será que ele falou? Diferente se eu falasse para você, eu falei capivara? Não, capivara você não falou. Capivara você não falou. Porque o corpo não guardou a sequência, paçoquinha, tal, o corpo fez uma associação, ele fez, tudo isso é doce. É doce. Quando eu falei doce, será que ele falou doce? Porque o cérebro trabalha com que é a propaganda. O que a propaganda faz? Ela quer que você não use o seu córtex pré-frontal. Não quer que você use o marketing. Compre isso e você vai ser feliz. Vai lá e compra. Dr. Rei, fique magrinho em 3 meses. Dr. Rei. Ginástica passiva, compra um negócio que contrai, então você fica desesperado no Polishop, já manda na hora. Na hora. Você não faz uso do seu córtex, porque gasta energia pensar, mas peraí, será que vai gastar energia um negócio que não... Peraí, deixa eu procurar um profissional para ver se realmente isso é verdade, se procede. Tome isso, você perde gordura. Não perca, está acabando nossos estoques. Tome chá do sei o que, do carquejo, de tubarão, do osso, e você vai perder toda a celulite. Nossa. Batata doce, virou uma febre a tal da batata doce na academia. Todo mundo quer comer batata doce. Você come batata doce. O que você come? Batata doce. Nossa, eu adoro batata doce. Todo mundo come batata. Não, virou uma febre. Eu acho que só eu não como batata doce. Dieta da lua, dieta do abacaxi, dieta não sei do que, dieta não sei o que, dieta daquilo. Porque você não quer pensar, você quer que o outro pense por você. Exercício. Eu vejo isso na academia, queridos. Eu vejo isso na academia. Eu vejo isso. Não estou falando agora como dono de academia, não, que vai parecer até que estou fazendo propaganda, nada disso. Mas eu vi uma vez um estudo de psicologia de 2010 em Harvard. Achei lindo aquele estudo. Fizeram uma pesquisa seguinte: quais são as 3 coisas que mais impactam a vida de uma pessoa? Que deixa ela emocionalmente, que faz ela, que impele ela a agir, que impele ela a tomar uma decisão. Aí fizeram várias, chama estudo longitudinal, ao longo no mínimo de 2 ou 3 anos, no mínimo. Então descobriram que o que mais impacta a vida das pessoas era ganhar na loteria esportiva sozinho, um prêmio de loteria, o dia do casamento e escapar da vida por um fio. Cai um avião, morre todo mundo, só sobra você. São as 3 coisas que mais impactam na nossa vida, que fazem a gente praticamente nascer de novo e começar um novo. Amanhã começa um novo dia, com o dinheiro. Amanhã é um novo dia com a minha esposa. Amanhã eu começo porque eu saí da morte. Escapei da morte. O que fizeram? Foram coletando hormônios cortisol, que é o hormônio do estresse, dopamina e serotonina, que são hormônios do prazer, e foram coletando e vendo, fora a análise da vida, como aquela pessoa lidava com a vida após aqueles eventos. Sabe por quanto tempo durou esses efeitos na vida da pessoa? E ela voltou a ser a mesma pessoa que ela era? Sabe por quanto tempo? 2 meses. 2 meses. Ela voltou a ser quem ela era, gastona como ela era, irresponsável com a vida, mesmo tendo escapando dela, e o casamento, ele ficou o cara solteiro que ele era antes do casamento. Entendem? Na academia, isso é muito nítido para mim. As pessoas, elas chegam na academia, elas querem, o professor me cumprimentou, e ela vai embora. Essa esteira está com um pinguinho de suor, eu vou embora. Os equipamentos estão... Ela sempre vai criar um mecanismo de que o outro, o lugar, as coisas corroboram ou colaboram para que nada aconteça de bom para ela. É sempre o outro, é sempre a culpa do outro. Sempre. Hoje eu tive um problema, não vou conseguir treinar, não vou fazer exercício. E ela fica pulando de academia em academia. Aí ela faz musculação, aí ela faz crossfit, aí ela faz funcional, aí ela faz zumba fitness, ela faz Tai Chi Chuan, e ela fica circulando, e fica a mesma pessoa, nada muda, e ela fica se enganando. Isso chama-se a não utilização do recurso dado por Deus, chamado
córtex pré-frontal. Seja racional. Apóstolo Paulo está dizendo isso em Romanos capítulo 12, a todo momento. Pare de colocar a culpa nos outros, coloque um tênis e vá fazer exercício. Seus filhos vão lhe agradecer. Sua esposa vai agradecer. Quero lhe dizer outra coisa, mulher, já disse isso aqui, a mulher ela envelhece muito rápido, mas não é que ela envelhece mais do que o homem, mas ela tem um ciclo hormonal muito bem definido. Pausa. Não é nome menopausa, esse nome é errado, é pausa. A mulher tem pausa. Entendam, mulheres, vocês têm um negócio chamado pausa. Você tem a menopausa, que é a diminuição do estrogênio e da progesterona. Você tem a somatopausa, que é a diminuição da produção de um hormônio importantíssimo para você, chamado GH, somatotropina, que é um hormônio que faz o cabelo crescer, a pele ficar mais durinha, a produção de colágeno, que faz o restabelecimento dos tecidos no seu corpo. Você tem a melatopausa, que é melatonina, um foto-hormônio que faz você dormir. Quando apaga as luzes, esse hormônio libera e você dorme, um sono dos anjos, um sono recuperativo. A mulher, na pausa, aos 50 anos, ela já não tem mais isso. Aliás, com 40 anos, o corpo da mulher já começa a sinalizar para isso. Começa a sinalizar para isso. Como é que eu faço então, Paulo, para não acontecer isso? Simples. Você sabia que o simples treino de musculação, simples treino de musculação, a mulher fazer força, você já libera uma quantia razoável desse hormônio do crescimento chamado GH, mesmo após a menopausa, menos a somatopausa, a melatopausa. Isso traz para você uma qualidade de vida tremenda para a mulher após os 50 anos. O que mais acomete as mulheres? A depressão e osteoporose, que é a diminuição da absorção do cálcio nos ossos. O que as mulheres, quando caem, que elas quebram? As idosas, colo do fêmur. Quando você faz exercício de força, você aumenta a absorção do cálcio nos ossos, dando uma tremenda qualidade de vida para a mulher. Queridos, eu aprendi a ser filho quando fui pai. Tudo que meu pai falava, eu jogo meus filhos falando, meu pai tinha razão, meu Deus, era aquilo que meu pai falava mesmo. Ele diz que você aprende a ser pai quando você é avô. Então, eu quero ter essa lição de pai. Quando eu me tornar avô, eu quero estar saudável, eu quero estar bem, eu quero estar forte. E nisso eu tenho que participar. Nesse processo, eu sou proativo. Portanto, povo de Deus, vamos usar o cérebro pré-frontal. A tendência de dividir e facilitar a vida é um recurso natural que você tem que lutar contra. Sair da inércia é muito difícil, gasta muita energia. Sair da inércia gasta-se muita energia. Precisamos entender isso, queridos. Precisamos, é muito simples. É muito simples. Vamos voltar ao povo judeu. Por que lá não tem tanta... Aliás, eu quero ter um detalhe. Vocês já perceberam quando você fala assim, fala no Novo Testamento, eu não sabia disso, isso é uma coisa muito nova para mim, isso eu fiquei sabendo há uns 4 meses atrás. Carne de porco. Você vê na Bíblia, Deus proíbe. E eu não sou adventista, não sou nada, pelo contrário, adoro uma linguicinha de porco. Inclusive hoje vou comê-la. Churrasquinho lá em casa, peixe de escama. Eu não entendia isso. Eu falava, mas que Deus legaliza, se Deus ele é atemporal, por que não pode comer, por exemplo, o peixe que não tem escama? Aí é simples, faça um teste. Pega a carne de porco. Quais são as patologias que a carne de porco pode trazer? Um negócio chamado cisticose. É a única carne que tem. Deus te ama. Não é que Deus é pecado comer isso, não coma aqui, não, você está. Não, faz mal. Peixe de couro. Como é chamado peixe de couro no rio? Quando morre um cadáver, quem que vai comer aquilo lá? Você pega o peixe de couro, tira ele e coloca num saquinho plástico. Pega o peixe de escama e coloca num saquinho plástico, os dois. Deixa na portinha da tua casa e vê qual vai feder mais rápido, que você não vai aguentar o cheiro. Deus tem cuidado por você, quer que você viva, sacrifício vivo, Ele quer que você viva bem. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Valorize isso. Valorize isso.
Há preceitos na Bíblia que são maravilhosos, queridos. Isso aqui é o livro da vida. É o livro da vida. Não estou falando para você não comer carne de porco nem comer, mas não exagera. Calma lá. Aristóteles dizia, a mediana, o equilíbrio. Amém? Eu queria ler o versículo para os irmãos, para a gente finalizar. Muito bacana. 1 Timóteo, eu vou ler para os irmãos. 4 eu marquei aqui para os irmãos. 1 Timóteo 4, de 1 a 2, já estamos caminhando para o final. Vou ler para os irmãos. Portanto, cuidado. Povo de Deus, vamos usar então o córtex pré? Vamos usar o córtex pré? Vamos ser sábios. E vamos ser altruístas. E todo ato seu seja que transcenda o seu próprio interesse. E para isso, o apóstolo Paulo também nos alerta aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Queridos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos aparecerão homens, apostarão da fé, dando ouvidos a espíritos de enganadores e de demônios. Vós estáis no mundo, mas não são desse mundo. Significa cosmos, valores. Amém? Vamos ter, queridos, uma fé com intimidade e não com religiosidade. Vamos ter com Deus uma aliança e não simplesmente um contrato. O que você tem com Deus? Uma aliança ou um contrato? O que, queridos? E aí agora terminamos. O contrato. O seu casamento, antes de ser um contrato, ele é uma... Aqui, ó. Suponhamos que eu monto um carrinho de cachorro quente aqui, eu e Yuri. Aqui na frente da presbiteriana, o pastor Evandro permite, pode montar um carrinho de cachorro quente aí. Nós dois compramos então um carrinho, compramos o pão, o tomate, a salsicha, e eu falo que Yuri, vamos montar um carrinho de cachorro quente? Vamos. Aí ele fala assim, vamos fazer um contrato, Paulo? Para que, protegendo a sua parte, e eu protegendo a minha parte, se alguma coisa acontecer lá na frente, eu falei, não, de jeito nenhum, Yuri. Não, mas a gente, não vamos fazer contrato nenhum. Não há contrato. Vamos continuar assim. Aí compramos. Um domingo vem o Yuri, um domingo vem eu. Domingo vem o Yuri, um domingo vem eu vender cachorro quente aqui. Passa um tempo, o negócio prospera. Está dando 20 mil para cada um de cachorro quente aqui na. Vocês comem cachorro quente, hein? Está dando 20 mil para cada um aqui. Aí eu chego um belo domingo aqui, para pegar o carrinho, cadê o carrinho? Não está. Olho na conta corrente, cadê o dinheiro? Não está. O Yuri sumiu. Com tudo. Eu falo, meu Deus do céu, e agora? Tinha alguma coisa aqui para mim acionar ele ou não? Não tinha. Passa um tempo, um ano, daí eu começo tudo de novo o cachorro quente aqui. Passa um tempo, Yuri quebra. Aí Yuri vem para mim, Paulo, desculpa, perdão. Perdão, Paulo. Desculpa, errei, tal. Vamos fazer de novo a nossa sociedade? Eu falo, vamos. Vamos fazer um contrato? Não vamos fazer um contrato. Porque a aliança se quebra? Aliança se quebra? A aliança não se quebra. Contrato se quebra facilmente. Casamento, divórcio hoje é simples, você vai ali e faz um divórcio, separa. Tá. Mas e a aliança? Deus tem com você um contrato ou uma aliança? A sua vida com Deus, meu irmão, não é uma vida de contrato, que você pode quebrar a hora que você quiser. E usar ferramentas antropocêntricas para isso. Não vou fazer exercício, não vou cuidar da minha saúde. Resolvi hoje. Não. Vou comer o que quero, fazer o que quero. Você tem com Deus uma aliança. Deus te entende, Deus vai perdoar, mas assuma.
Erich Hofer, um filósofo, diz o seguinte: para sermos diferentes do que somos, precisamos ter consciência de quem somos. Agora, veja bem, queridos, mais vale a dor da disciplina do que a dor do arrependimento. Mais vale a dor da disciplina do que a dor do arrependimento. Há um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, de São Paulo, brasileiro, gosto muito dele, e ele tem um negócio imbatível. Gostei muito de como agir nesse mundo. A todo tempo você tem um dilema ético, não tem? Todo tempo. Todo tempo você é chamado a tomar decisões. Quando você for tomar alguma decisão, meu irmão, pergunte a si mesmo: quero, posso e devo? Vamos repetir? Quero, posso e devo. Porque nem tudo que você quer é o que você pode, nem tudo que você pode é o que você deve, nem tudo que você deve é o que você quer. Quero ser rico? Quero. Você pode ser rico? Posso. Devo vender cocaína para isso? Não, não devo. É um dilema ético que tem que ser respondido. Quero ficar magrinho? Quero. Posso? Posso. Cirurgia, lipoaspiração, tal, entro numa mesa de cirurgia para tomar anestesia para ficar magrinho. Aí eu tenho filhos para criar, morro na mesa de cirurgia. Quem fica órfão? Eu coloquei a minha esperança na cirurgia. As minhas responsabilidades eu agora tenho que arcar, eles vão arcar a minha irresponsabilidade sobre mim mesmo. Não devo. Quero, posso e devo. O dever, queridos, tem que ser verdade absoluta. Isso aqui te ensina a como você deve, em tudo na tua vida. Isso aqui te ensina, em tudo. Gerir tua casa, ser pai, gerir teu dinheiro, cuidar do teu corpo, dos amigos, tudo. Não tire apenas partes que você gosta disso aqui. François Rabelais, um filósofo da Renascença francesa, dizia assim: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Vou repetir. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando. Você pode hoje fazer exercício? Levanta a mão se você tem condições de fazer os mínimos. Você pode? Você deve? Aí, se você quer, é um dilema ético. E aí quem vai responder: não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive? Paulo dizia: o bem que quero, esse não faço. O mal que não quero, esse sim eu. Logo, o mal que faço, não sou eu quem faço, mas é o mal que habita em mim. Mas o que é o seu instinto. Você tem instinto. E o instinto nosso é perigoso. Portanto, vamos usar aquilo que Deus deu, foi a racionalidade, capacidade de ajuizar valores, de pensar. Você quer, você pode e você deve. Amém? Eu queria orar com vocês, assentados como estão, queria que baixassem suas frontes, fechassem os seus olhos, e não quero que seja uma oração jogada ao vento, mas que isso internalize no seu coração, que você reflita sobre o que vamos orar ao nosso Deus. Pai e Deus, Senhor de nossas vidas, Criador e mantenedor de tudo que há, acreditamos e entregamos tudo que somos e pensamos e falamos a Ti, Senhor, no Teu trono. Sonda os nossos corações, sonda a cada um de nós e vê aquilo que não Te serve, Pai. Molda o nosso caráter, molda a nossa forma de viver segundo a Tua boa e excelsa vontade. Aumenta, Senhor, o nosso entendimento na área espiritual, na área física, na área financeira, familiar e social. Dai, Senhor, aos pais e mães que aqui estão presentes sabedoria e discernimento para gerir as suas casas e suas famílias. Eu Te clamo em nome de Jesus. Assopra, Senhor, sobre nós um vento de paz, um vento de ordem, um vento de decência, um vento, Senhor, principalmente de responsabilidade. Ensina-nos como igreja, Senhor, semos a plataforma, semos a base para que o mundo possa nos enxergar, Senhor, e sermos testemunhas vivas daquilo que Tu estás fazendo e daquilo que Tu ainda queres fazer com o Teu povo.
Obrigado por essa igreja aqui em Presidente Prudente, por esses pastores. Obrigado, Senhor, porque são lâmpadas, são luzes, Senhor. Esse ponto aqui de pregação, que seja, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Abençoe a todos eles, dê saúde a cada um deles, Senhor, que eles possam fazer as suas atividades, cumprir o papel ao qual tu os predestinou, para ser, Senhor, vaso de bênção sobre este local e sobre os seus membros. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão gostoso na tua casa. Obrigado por essas pessoas, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida, Senhor, da minha família e de todas as famílias que estão aqui. Visita a casa de cada um, assim como o Senhor, uma galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas, proteja os filhos e a família de cada membro aqui presente. Em nome de Jesus é que eu lhe agradeço e te clamo. Amém e amém.